Como está combinado aí colocado no boletim, estamos meditando na primeira epístola universal de João, no capítulo 4, versículos de 17 a 21. E eu quero convidar que a igreja possamos todos, a uma voz, lermos esta perícope, esse texto da Palavra de Deus, para a nossa meditação. Vamos todos a uma voz. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Senhor, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis ao Senhor, na tua presença, ao Senhor, Salvador, Redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, igreja. Às vezes a gente pensamos que igreja é um prédio, né? Mas igreja, aqui a Igreja Presbiteriana da Pampulha, essas 4 paredes aqui, podemos dizer que é um templo, podemos dizer que é um cenáculo, ou um lugar onde a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne. Claro, a igreja, nós dizemos aqui, né, dos irmãos salvos, que congregam na Igreja da Pampulha. São aquelas pessoas que foram salvas em Cristo Jesus, que se reúnem. E nós estamos estudando esta carta, e foi feita em perícopes, foi feito, né, nessas perícopes, que elas são colocadas aí para nós em forma de teste. O doutor Augusto Nicodemos, ele sugere três testes aí nessas perícopes, que é o teste social, que é o teste do amor ao irmão, que nós vamos meditar, que já meditamos também, né, em outras perícopes, e o teste moral, que é o teste de uma vida santa, o teste doutrinário, que é o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, esse aqui é esta perícope, né, de capítulo 4, 17 a 21, é sugerido, então, o teste social, que é o teste de amor a um irmão, um membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, ele começa dizendo aqui no versículo 17, né, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Então, ele começa com esta frase aí no versículo 17. Então, nesta primeira parte do versículo. Então, este amor é em nós, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. O que é esse aperfeiçoado?
é o amadurecimento, né, do amor de Deus que foi derramado quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aqui na 1 João, no capítulo 3, versículo 1, diz: amados, agora somos chamados filhos de Deus, né? E quem é que leva o nome de filho de Deus? Todos quanto receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos aqueles que creem nele. Então, nisso é em nós aperfeiçoado o amor. Quando Paulo também escreveu aos Tessalonicenses, lá na sua primeira carta, e no capítulo 1, é interessante o conceito que ele tinha ali daqueles irmãos que frequentavam a igreja que estava lá em Tessalônica, no capítulo 1, versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é colocado fé, esperança e amor. Então ele fala da abnegação do vosso amor. A outra tradução, a corrigida, diz o trabalho do vosso amor. Então, nesta carta que ele escreve, na introdução ele está falando como eles viviam ali entre os irmãos. Então, João afirmou no versículo anterior, no capítulo 4, versículo 16, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Quem permanece nesse trabalho de amor, nessa abnegação do amor, Deus, a pessoa permanece em Deus e Deus nele. Esta é a base da nossa comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, que se reúnem em um templo, em um local. Agora, ele expande um pouco mais o nosso entendimento acerca dessa relação. É na permanência dessa relação que o amor é aperfeiçoado. Que o amor de Deus é aperfeiçoado. Esse amor que foi derramado em nós. No exercício dele, então nós vamos sendo aperfeiçoados para nós participarmos da natureza de Cristo Jesus. Sede santos, porque eu sou santo. Jesus também falou: sede perfeito como é o vosso Pai Celestial. Então, no exercício, né, dessa relação, aí, na permanência dessa relação, que o amor é aperfeiçoado. Ou, usando uma outra palavra, o amor, ele é amadurecido. Ele vai sendo completado, ele vai sendo aperfeiçoado. Então, é uma ideia da ação de Deus em nós. Aquele que começou a boa obra em vós, na conversão, ele vai continuar até o dia de Cristo Jesus. E é interessante que isso é feito através, por incrível que pareça, através das boas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 22, diz: vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Né? Claro que foi pela a fé nas obras que Cristo, ele fez ali na cruz do Calvário por nós, e ele trabalhando em nós também no nosso dia a dia. Continuando aí o versículo 17, a segunda parte diz: para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Isso, nós, nesse exercício da fé, do amor, que nós demonstrando, principalmente aquele mandamento lá de
Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, amarás ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E depois Jesus Cristo completou, e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós estamos vivendo assim, isso vai colocando dentro de nós aquela confiança que naquele dia do juízo, quando nós estivermos lá diante de Deus, quando for lido o livro lá daqueles que foram escritos no livro da vida, e também o outro livro que é o livro das nossas ações, das nossas obras, como diz lá no finalzinho do livro de Eclesiastes, né? Os 2 últimos versículos, até aquilo que você faz, que você pensa que está fazendo em oculto, não está fazendo. Deus está presente em cada ação de cada um de nós e mandando que se registre lá isso que nós estamos fazendo. E por incrível que pareça, até aquilo que nós pensamos também, né? E então, para que no dia do juízo, né, o resultado do amor de Deus que temos no presente produzirá em nós no futuro confiança durante o momento mais crítico da humanidade, que é o dia do juízo, o julgamento divino sobre a humanidade. Eu creio que é isso daí que provoca em nós o temor do Senhor, né? Então, tendo isso em mente, lá em Mateus capítulo 10, versículo 15, Mateus registrou as palavras de Jesus: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para com aquela cidade que Jesus Cristo estava mencionando ali. Mateus 11, 22 e 24 diz: e contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras as cidades ali de Israel. Tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até ao céu, descerá até ao inferno, porque só em Sodoma se em Sodoma e Gomorra tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Daqueles, principalmente, em que Cristo Jesus pregou e ensinou ali, e eles rejeitaram. Então, esse dia do juízo é cobrar as contas de cada palavra frívola. Quem vive no exercício do amor toma muito cuidado com essas palavras, né? Mateus 18, 36. O homem bom tira do tesouro boas coisas, coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Aquele que recebeu a Jesus Cristo, ele confessa o Senhor Jesus Cristo diante dos homens. Então, por essa palavra, nós somos justificados, então, pela fé em Cristo Jesus. Então, naquele dia, nós vamos estar com toda a confiança, porque nós vivemos uma vida como filhos de Deus, dia a dia, então, sendo aperfeiçoados. Então, naquele dia, vai ser cobrada as contas, né, de cada palavra frívola, cada palavra que você até tiver com uma pessoa, estiver falando mal ou qualquer coisa assim. Cobrar também cada ato, cada pensamento. E também esse dia será o dia inaugurado com a vinda do Senhor em glória. Então, quando vier o Filho do Homem, sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença,
e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as suas ovelhas, né? As ovelhas e os cabritos estão lá. Quais são as ovelhas? Aqueles que aceitaram a Jesus e viveram e foram aperfeiçoados nesse amor do Senhor que foi derramado em nós. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, os nossos corpos passaram a ser templos do Espírito Santo de Deus. O amor de Deus foi derramado em nós. Cristo veio morar dentro de nós. E Deus é amor. Cristo é Deus e Ele é amor também. Então, dentro de nós, operando em nós, fazendo exercitar esse amor nas nossas ações e principalmente nessa perícope aqui, tá? Focalizando o amor ao irmão. E como foi até ensinado na nossa escola dominical hoje, quando ele estava falando, ela falou, opa, está dando a introdução aqui da mensagem que Deus colocou aqui no nosso coração para transmitir. Então, os apóstolos acrescentaram que será o dia da ira justa e santa de Deus, que se acumula contra os pecadores endurecidos. Então, lá em Romanos 2, capítulo 5, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz: mas segundo a sua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E aí vai ele falando até o versículo de número 10. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Versículo 10. Glória, porém, e honra, paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também do grego. Então ele haverá de castigar e destruir os injustos e os ímpios. Por isso nós não devemos viver uma vida como os ímpios, né? Como os injustos, como as pessoas do mundo que são, como diz a palavra de Deus, no império das trevas. 2 de Pedro 2,9 diz: e porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, né? Aqueles que vivem uma vida piedosa no temor do Senhor, e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. E ainda na 2 de Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então ele vai julgar também os anjos caídos, né? Aqueles lá que seguiram o Lúcifer, e quando foi 1/3 da hoste lá dos angelical, né? 1/3 foi destituídos ali do reino celestial. Grande e terrível será aquele dia. E no capítulo 2, versículo 13, como nós já vimos, né? Pois eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E a terceira parte do versículo 17 diz: pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Como nós vimos aqui no início deste versículo, né? Nisto é em nós o aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Aqui é acrescentada uma outra causa da confiança dos cristãos em Deus. A chave para entendermos esta frase é a palavra Ele. A quem João se refere? A Deus, né? Talvez a melhor alternativa seja uma referência ao Senhor Jesus Cristo.
Então, o sentido seria esse. Da mesma forma que o Senhor Jesus, Filho de Deus, é amado pelo Pai, nós que em Cristo somos também filhos de Deus, somos amados também pelo Pai. Vivemos neste mundo abrigados e protegidos por este amor de Deus. Portanto, não há o que temer, principalmente o dia do juízo, se vivermos neste mundo na mesma situação em que Cristo viveu, em plena comunhão com Deus Pai. O versículo 18, aqui do capítulo 4, na primeira parte também diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Que perfeito amor é esse? É o amor de Deus, como nós vimos aqui na nossa liturgia, o perfeito amor de Deus, e vários aspectos que nós podemos ver aí. Então, nessa primeira parte, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O apóstolo descreve essa atitude de confiança, agora em contraste com o medo. O remédio para o medo de Deus é o amor dele que foi derramado em nossos corações. O amor perfeito a Deus expulsa o medo dos corações em que habita, trazendo uma perfeita conformação ao ser e à vontade soberana de Deus. Tal amor nos persuade, esse amor nos convence do amor do próprio Deus para conosco. Nessa relação de amor, o medo não encontra lugar. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos o Espírito, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a diferença entre medo e temor, é porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, medo é a consciência culpada de quem não encontrou perdão e reconciliação com Deus. Eu tinha medo antes da minha conversão, eu tinha medo, receio, quando fazia a coisa errada, quando tinha consciência, eu tinha medo, por quê? Confrontar com Deus, com a santidade dele. Mas, depois da conversão, a coisa mudou, lança fora o medo, Então, essa reconciliação com Deus é a emoção de quem espera ser castigado e receia por sua condenação, o medo, Agora, o temor a Deus, ele é bíblico, é a substância da verdadeira religião. 1 de Pedro 2,17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Apocalipse 14:7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, o temor consiste num santo respeito, referência e reverência diante de Deus Todo-Poderoso, e é perfeitamente compatível com o amor que Ele derramou em nossos corações. Hebreus 12:28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável e com reverência e santo temor. A segunda parte aí do versículo 18 diz: ora, o medo produz
tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, nós devemos viver uma vida no temor do Senhor, não com medo, mas sim com confiança. A causa da incompatibilidade entre o amor de Deus e o medo do juízo é aqui explicada por João. O medo produz tormento. É a angústia dolorosa e penetrante de uma mente persuadida da punição divina. O medo supõe castigo. Quem vive nessa expectativa demonstra com essa emoção que não ama a Deus perfeitamente. Bengel, ele descreve 4 tipos de pessoas, né? Existe uma pessoa que vive sem temor e sem amor, até é citado em latim, sine timore et amore, sem temor e sem amor. O segundo, com temor e sem amor, cum timore e sin amore. Terceiro, com temor e amor, cum timore et amore. E o quarto, sem temor, com amor. Sine timore com amore. Bengel diz. Mas John Stott diz o seguinte: este amor não é impecavelmente perfeito, mas sim que pode vir ser um amor desenvolvido e maduro, fixado inflexivelmente em Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O versículo de número 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é citado, inclusive, esse amor foi lá antes da fundação do mundo, lá no plano de Deus, no projeto de Deus, na escolha, na eleição dEle. Ele nos elegeu porque Ele nos amou. O amor perfeito que nós temos por Deus é resultado do amor de Deus por nós. Deus primeiro nos amou, antes da fundação do mundo. E esse amor foi revelado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando temos a consciência desse tão grande amor de Deus por nós, produz em nós retorno. E inevitavelmente esse retorno é amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então esse é um teste que é dado aqui para nós, né? Lucas 7,47 diz: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, né? Porque ela muito amou. O crente não pode fazer outra coisa senão amar a Deus em retribuição ao amor que Ele dispensou a nós, que foi revelado na pessoa de Cristo Jesus. A causa do nosso amor a Deus não se encontra em nós mesmos. João 15:16 diz: não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então está aqui até uma resposta para as orações que nós fazemos. Estamos vivendo isso que a palavra de Deus fala aqui, esse fruto do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Quando nós estamos vivenciando esse fruto do Espírito Santo, então tudo que nós pedimos Ele vai nos conceder. Por quê? Porque nós vamos pedir segundo a tua vontade. O amor de Deus é o incentivo, o motivo e a causa moral do nosso amor. E o versículo de número 20: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Aqui está o teste. Como é que nós estamos vivendo?
Estamos amando? Né? Então, João aplica seu ensinamento sobre o amor de Deus sob forma de mais um teste. Uma das características distintas do cristianismo bíblico é a profissão de fé. Como? A confissão pública e sincera das verdades do Evangelho por parte daquele que crê. O que foi que Jesus Cristo exigiu dos discípulos? Lá em Mateus 10:32, isso é feito e é falado, né? Cada vez que alguém vem aqui à frente fazer a sua pública profissão de fé. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa confissão tem que ser acompanhada de evidências que comprovem a sua genuinidade. Por quê? Porque há falsas profissões de fé. E Tiago, lá no capítulo 2, a partir do versículo 14, é um texto longo, eu só vou ler uma parte, que diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ora, que tipo de fé que Tiago está dizendo aqui? Será que é a fé salvadora? A fé que confia somente em Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A falta das obras, a demonstração do amor que Deus colocou em nossos corações para o nosso irmão, para o nosso próximo, então a falta dela vai ser um teste para nós, se nós não tivermos esta fé que nos leva a fazer boas obras, demonstrar amor ao nosso irmão, suprir as suas necessidades. A igreja, o corpo de Cristo Jesus, tem que viver assim. Já vimos que João considera como mentirosa toda a confissão ou declaração falsa com relação à vida moral. Lá no capítulo 1, versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O versículo de número 10 aí do capítulo 1 também diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 24: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho de Deus. Termos comunhão com Ele. Com relação à doutrina também, no capítulo 2, versículo 22 daí da 1 de João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Né? Então, como é que nós negamos? Com as nossas obras, com o nosso relacionamento aí com Deus e com os nossos irmãos. Então, também no capítulo 5, versículo 10, aqui da 1 de João diz: todo aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. É a sua palavra, os seus ensinos, né? Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Filho. A segunda parte do versículo 20 diz: pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A prova que você dá, o testemunho que você dá que ama a Deus, é quando você
ama o seu irmão. Você tem uma boa comunhão na família da fé, obedecendo tudo aquilo que a palavra de Deus fala, como nós devemos viver nessa comunhão com os irmãos, para que a nossa comunhão com Deus ela seja restabelecida. Então o apóstolo denuncia como mentiroso aquele que afirma amar a Deus, mas odeia a seu irmão. A falta de amor ao irmão em Cristo é a evidência da falta de amor a Deus. Portanto, também evidência de salvação. Então, se não ama ao irmão, será que você é salvo? Porque quem é salvo? Quem aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nasceu de novo, tem a nova vida. O amor de Deus foi derramado. E lá no finalzinho do capítulo 13, versículo 13, né, final do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, 3 coisas importantes para a vida da igreja, né? Depois de falar até dos dons que ali alguns deles cessaram, aí ele fala de 3 coisas importantes. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses 3, porém, o mais importante é o quê? Por que é mais importante o amor? Porque Deus é amor, e esse amor que foi derramado em nós é da natureza divina. Se ele foi derramado, e o Espírito Santo de Deus não faz esse amor ser exercitado em relação aos irmãos e também a Deus, então eu creio que é um teste para nós, se nós não amamos, se não consideramos o nosso irmão. Até alguns que são mais fracos na fé, que ainda não cresceram espiritualmente, como Paulo diz aos Coríntios, são meninos na fé, que precisam do amor, do cuidado. E até hoje de madrugada eu estava pensando, né, nas crianças que nós temos. Aí nós temos o Thomas, temos a Marina, desculpa, coloquei um A que não deveria colar. O Lois, né, agora é pai do Noah, está aí. Essas crianças não agem como um adulto, dependem totalmente dos seus pais, então não sabem agir. Então, como foi até meditado na quinta-feira, né, as crianças, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então já nasce potencialmente um pecador. Inclusive, se você olhar bem lá no Velho Testamento, lá quando a Rebeca, né, ficou grávida lá dos 2, do Esaú e do Jacó, ela perguntou: Senhor, o que é isso? São 2 nações que estão brigando aí dentro, manifestação do pecado, né? Já está ali dentro dos ventos. Alguns falam assim: não, esse que está chutando aí e tal, vai ser jogador de futebol, né? Não, o que ele está fazendo aí, esperneando, é por causa do pecado que já está sendo manifestado ali, como diz a própria palavra de Deus, né? Que tem igreja que diz: não, a criança, né, ela é pura, não tem pecado, né? Está potencialmente ali dentro, né? Foi transmitido ali a ela na concepção, como diz a palavra de Deus. Então, a falta de amor ao irmão em Cristo é evidência da falta de amor a Deus e, portanto, também é evidência da salvação. 2 argumentos aqui entre o final dessa segunda parte aí do versículo 20 e a primeira do versículo 21. Temos 2 argumentos aí. O primeiro argumento: é mais fácil amarmos o que vemos? O nosso irmão está ao nosso lado, podemos vê-lo, tocá-lo, conversar com ele boca a boca. Se não o amarmos, temos algum amor ao Deus invisível? Né? No capítulo 4, versículo 12, a primeira parte.
ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Se nós amarmos, então isso vai sendo aperfeiçoado. À medida que nós vamos crescendo, né? A criança vai crescendo, com aquilo que os pais têm que fazer, ensina a criança no caminho que deve andar. Então ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quando ele chegar a uma idade adulta, aí, eu tenho que, para viver uma vida com fé, esperança e amor, eu tenho que confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, o amor ao Deus invisível se expressa por meio do amor ao irmão visível. Até a definição que nós temos aqui do sacramento, da celebração da ceia do Senhor, né? Isso aí é um sinal visível de uma graça invisível, daquilo que o Espírito Santo de Deus operou dentro de nós. Então, esse é o sinal que o Senhor deixou para nós, da graça invisível que o Espírito Santo de Deus operou em nós. Qual foi? Que Cristo morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, né? Ressuscitou para nossa justificação diante de Deus. A graça invisível que foi colocada dentro de nós, né? E o batismo também, né? Que é feito, é o outro sacramento. Por que nós batizamos com água? Também é um sinal do quê? De que a pessoa nasceu de novo, que os seus pecados foram lavados e pagos ali pelo sangue de Cristo Jesus. Então, o versículo 21 aí do capítulo 4 diz: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, o segundo argumento é que o amor de Deus e o amor aos irmãos em Cristo estão ligados por um mandamento divino. O mandamento de Deus ajuntou essas duas coisas, amor a Deus e ao irmão em Cristo Jesus. No capítulo 2 aqui da 1 de João, versículo 3 diz: ora, sabemos o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Capítulo 3, versículos 23 e 24 diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, no capítulo 5, versículo 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E nós vamos cumprir, não por nossa força, mas sim pelo poder que foi colocado em nós, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus que foi derramado em nós. Então, quem tem uma coisa, tem a outra. A ausência de uma implica na ausência da outra. Amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos ou ao nosso irmão. Nós não podemos diminuir ou desprezar o amor ao próximo em termos concretos e práticos. Que Deus nos abençoe e que possamos viver a cada dia, a cada momento da nossa vida, na prática do amor a Deus que se expressa no amor ao nosso irmão. Convido o reverendo Casteluber que nos eleve a Deus na oração final e impede a bênção.